Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre medição de idade de rocha. Tá? Quando a gente fala que a gente mede a idade da rocha utilizando o urânio 238, que se transforma em chumbo, o que a gente quer dizer com isso, na verdade, é que a gente não mede a quantidade de urânio e chumbo dentro da rocha. A gente mede a quantidade de urânio e chumbo dentro de um mineral chamado zircão, que fica dentro da rocha. Ou seja, quando a rocha se formou, esse mineral zircão permitiu entrar urânio lá dentro, e esse urânio vai se converter em chumbo dentro desse mineral, e utilizando a relação entre o urânio e chumbo lá dentro, a gente vai conseguir saber qual que é a idade desse mineral e, portanto, a idade da rocha. Bom, qual que é o problema disso? Número 1, a gente tem que aceitar que esse mineral zircão, ele recebeu urânio, o urânio entrou lá dentro, mas não entrou nada de chumbo. Porque se entrar o chumbo dentro junto com o urânio, quebrou o método. Tá? Bom, de qualquer forma, o chumbo ele é muito grande, então é razoável acreditar que não vai entrar muito chumbo dentro do zircão. Tá? Bom, a segunda hipótese que é levantada é que a gente tem que conhecer com muita precisão a meia-vida do urânio 238. E como eu mostrei no vídeo anterior, bom, essa meia-vida não é tão bem determinada assim. Mas, tudo bem. Tem uma terceira questão. A terceira questão é, a gente tem que acreditar que essa meia-vida do urânio foi constante durante esses 4,5 bilhões de anos. Ou seja, a velocidade média do decaimento radioativo foi constante, ou mais ou menos constante no tempo. O que não é verdade. Não dá para aceitar isso como verdade. Por quê? Vou fazer uma analogia. Vamos supor que essa linha do tempo de 4 e pouco bilhões de anos fosse uma linha imaginária ligando o Oiapoque ao Chuí, os dois pontos mais extremos do Brasil. Ok? E vamos supor que eu fosse fazer uma viagem de carro entre o Oiapoque e o Chuí. E eu quero saber a velocidade média do carro desse trajeto. Se eu souber se eu conhecer todo o trajeto, fizer todo o trajeto, eu vou falar, bom, em São Paulo eu consegui andar mais rápido, a 100 por hora, por exemplo. No Tocantins eu tive que andar a 50 por hora, no Pará eu tive que andar a 20 km por hora, e assim vai. Eu saberia qual que é a velocidade em vários pontos dessa linha. Agora, eu também poderia utilizar a velocidade média para fazer algumas contas. Seriam não tão precisas, mas ainda assim seriam válidas. Então eu pegaria todo esse percurso e saberia a velocidade média desse percurso. Bom, só que a gente não tem como fazer isso. Não tem. Pro caso do urânio 238, a gente não tem como olhar para esses 4 e poucos bilhões de anos e saber qual que é a velocidade média do decaimento radioativo nesse período. Bom, usando a analogia da minha viagem entre o Oiapoque e o Chuí, se eu utilizasse a velocidade média do decaimento radioativo se eu observasse, tá, durante 1000 anos, seria o equivalente a eu calcular a velocidade média da minha viagem entre o Oiapoque e o Chuí utilizando apenas 1 metro do percurso. Ou seja, meu carro andou 1 metro, uma velocidade lá, por exemplo, de 1 km por hora, nesse 1 metro, e eu vou extrapolar isso para todo o percurso. É óbvio que isso não está correto. É óbvio. É simples de entender. Agora, se a gente fizesse uma medida de 1 ano apenas, tirasse a velocidade média do decaimento radioativo durante 1 ano, seria o equivalente a calcular a velocidade média do meu percurso entre o Oiapoque e o Chuí, utilizando apenas o primeiro milímetro da viagem. O primeiro milímetro da viagem. Ou seja, liguei o carro fez isso aqui, e eu vou falar, bom, o carro andou 0,01 milímetro por hora, sei lá. E aí eu vou falar, bom, então eu vou fazer esse trajeto utilizando essa velocidade. Vocês percebem como é complicado acreditar que a velocidade do decaimento radioativo do urânio foi a mesma durante todo esse período enorme? Bom, essa é uma falha. De qualquer forma, esse urânio que está lá dentro do zircão, ele realmente se converte em chumbo,
tá? E ele libera, com isso, um núcleo de hélio, tá? Ele libera hélio lá de dentro, tá? Esse hélio escapa das rochas e ele consegue ir para a atmosfera. Se nós só sabemos quanto tem de urânio nas rochas e a gente sabe quanto que tem de hélio que foi fabricado nesse decaimento do urânio nas rochas, e a gente também sabe qual que é a velocidade de escape desse hélio para a superfície, e a gente consegue medir a quantidade de hélio na atmosfera, a gente consegue estimar quantas conversões de urânio para tório e etc. até chegar no chumbo houve. E o que a gente observa na nossa atmosfera terrestre é que a gente só tem 5 partes por trilhão de hélio. Se a gente utilizar isso no mesmo modelo que o pessoal usa para calcular a idade da Terra, em 4,5 bilhões de anos, nós vamos chegar, na verdade, utilizando o hélio, a gente vai chegar numa idade máxima da Terra em 6.000 anos. Então existe um paradoxo aí. A mesma metodologia te diz que a Terra tem 4,5 bilhões de anos e que a Terra tem no máximo 6.000 anos. A mesma metodologia. Bom, quem está certo?